Olá, tudo bom? Estamos aqui começando mais um Traders Room para todos vocês, aqui toda terça-feira, né? Esse nosso bate-papo descontraído. Muita gente aí interessada sobre o tema de hoje, que a gente vai começar a resenhar. Já a gente vai mudar o horário, né? Porque é 3h45, mas sempre a gente começa perto das 4. Então provavelmente a gente vai alterar para as 4, eu acho melhor. Então, estou super animado também para bater esse papo com vocês, né? Contar um pouco dessa história, deste fenômeno, né? Deste trader que foi aí um ícone. Né? Ele é um ícone, né? Uma pessoa que é muito falada até os dias de hoje. Inúmeras obras foram escritas sobre esta pessoa, né? Chamada Jesse Livermore, né? Quem é que as pessoas às vezes não conhecem? Muitos de vocês já podem, principalmente quem é do mercado, geralmente pelo menos, mesmo que não tenha lido os livros dele ou os livros que foram escritos sobre ele, tem alguma ideia sobre quem foi essa pessoa? Ele acabou criando várias regras de mercado, passou para nós inúmeras lições que a gente vai tentar extrair daqui, mas não poderia chegar na parte final para falar das estratégias dele, né, da forma como ele enxergava o mercado, sem falar para vocês quem é, né? Quem é Jesse Livermore? Quem foi essa pessoa tão intrigante? Um dos maiores especuladores de Wall Street, uma pessoa que entrou para a história como um dos traders mais agressivos, né? Entre 1900 e 1930. É uma pessoa que fez história aí no mercado financeiro. Então, a gente começa a história dele quando ele era bem pequeno. Ele é uma pessoa de origem super pobre, né, do interior dos Estados Unidos, né, quando ele é bem novo, né, o pai dele queria que ele trabalhasse na fazenda, né, o pai dele era um fazendeiro, queria que ele trabalhasse como o pai, né, plantando tomates, né? Mas ele desde novo sempre foi uma pessoa muito inquieta, uma pessoa que era super bom em matemática no colégio, e aí, dada essa inquietude dele, ele acabou com 14 anos, como vocês podem ver no slide, né? Ele acabou fugindo aí com o consentimento da sua mãe. Com 14 anos ele foge e aí ele vai trabalhar em uma bucket shop, né? E aí já vou explicar para vocês o que seria isso, né? Então, o que ele foi fazer nesta empresa, né? Neste lugar que era aproximadamente como um cassino, né? Um lugar onde as pessoas faziam apostas. A função dele, já com 14 anos de idade, ele começa a trabalhar neste lugar, que acho que eu vou pedir para passar uma foto, somente para mostrar para vocês o que era exatamente isso. Tá? Passa para o próximo slide, por favor. Exatamente, boa. Para o pessoal ver do que nós estamos falando. Vocês podem estar imaginando, nossa, mas essas bucket shops, o que eram, né? Nada mais eram do que alguns lugares para fazer apostas. Mas apostas sobre o quê? Sobre o que iria acontecer nos movimentos das ações de Wall Street. Então, o que ele fazia, né? Olha só o primeiro trabalho dele, onde foi parar. Foi exatamente no lugar desse, onde ele escrevia as operações no blackboard, né, no quadro negro. Com 14 anos ele cai num lugar que aguça, né, algo que ele já era um cara bom de matemática, aí ele começa a ficar muito instigado, né, pela parte de apostas, esse tipo de sinalização futura do que poderia acontecer com os mercados. Só para vocês saberem, esse tipo de negócios hoje em dia é ilegal, esse negócio não é mais permitido, né? Nos Estados Unidos, logo depois que ele iniciou esse trabalho, depois de alguns anos, foi extinto essa possibilidade, pois existia Wall Street, existia um lugar para se investir em ações. Ali o que as pessoas faziam eram apostas, como eu disse para vocês, era um cassino, né? Então, ele ali começa a sua vida de trader, né? Ele tinha 14, 15 anos, com 15 anos ele já começa a fazer as suas próprias apostas, ele começa a ver diversos sinais, alguns acertos e alguns erros que os investidores, né, que os apostadores tinham em relação a movimentos de Wall Street. E o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer
apostas também. Então ele, com 15 anos, fez seus primeiros R$ 1.000, $1.000, perdão. Então quando ele faz $1.000 dentro de uma aposta, ele enxerga uma possibilidade enorme de retorno financeiro rápido. Então ele virou muito bom nisso. Né? Só que como quando você faz uma aposta nesses lugares, você, igual em Vegas, igual nos cassinos, você sempre está apostando contra a casa, o que acontece era o seguinte, ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele começou a ganhar muito dinheiro, logo ele estava ganhando dinheiro do seu próprio patrão. Então ele acabou sendo demitido, né? Porque ele era uma pessoa que estava ganhando dinheiro em cima da empresa que ele trabalhava, então ele acabou sendo demitido, acabou saindo desses lugares de apostas. Bom, ele logo pensou, se eu sou bom nisso, por que não ir logo na fonte, né? Por que eu não vou para Wall Street, né? Onde eu posso continuar fazendo, de repente, operações de uma forma muito mais aprimorada. Até aí ele já tinha conseguido algum dinheirinho, ele começa já com um certo financeiro e quando ele vai para Wall Street, o que acontece? Após 6 meses ele quebrou, né? Ele perde dinheiro e aí ele viu que ele precisava, né, rever aí essas habilidades como trader, né, como analista, como investidor. Ele viu que não seria tão simples assim essa vida de operador. Wall Street trouxe para ele algumas realidades bem duras. Então ele acaba tendo a sua primeira perda financeira, a sua primeira quebra. Desta primeira vez não foi nada muito grave, até porque ele não tinha um patrimônio muito relevante, mas ele ficou instigado com o seguinte, o que ele percebeu? Né? Isso é muito similar com o nosso mercado de hoje, que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos investidores em Wall Street somente sabiam apostar no mercado comprando, somente sabiam se posicionar comprando ativos, né? Isso chamou muita atenção dele, porque ele via que sempre que acontecia alguma coisa, algum desastre, ou alguma crise, ou alguma turbulência, poucas pessoas ganhavam. Isso chamou muito a sua atenção. Então, como vocês podem ver aqui no próximo slide, o foco dele, né, o foco dele inicial, onde ele começa a ganhar dinheiro de verdade, é vendendo ações, é entrando short no mercado. Né? Aí a sua primeira fortuna, ele faz... pode ser próximo slide, por favor? Só para eu não errar a data aqui. Tá? Em 1906... Ele faz uma operação, acho que foi a sua grande sacada, né? Ele faz uma operação, ele entra vendendo uma empresa chamada Railroad Union Pacific, né? Que é uma empresa de transporte, né? Uma empresa que trabalhava com estradas, com transporte, com ferrovia. Né? O que acontece? Tem um terremoto muito forte em São Francisco. Então tem esse abalo climático, né, nos Estados Unidos e aí ele faz nada mais, nada menos do que $250 mil. Né? Então só para vocês imaginarem, $250 mil naquela época, né, um ano depois ele já tinha se tornado milionário, já tinha um patrimônio aí equivalente a $3 milhões, né? Algo muito impressionante. Agora você pode voltar para cá, Sala, obrigado. Que é o seguinte, poxa, legal, ele virou um investidor fora da curva, o que me chama a atenção nele é que ele foi ele foi num sentido muito apostando contra a grande maioria, né, enquanto a grande maioria só sabia comprar, né? Imagina, hoje em dia, para nós conseguirmos entender ou explicar para algumas pessoas que você pode operar vendido, já é tão complicado, né? Pô, eu vou vender algo que eu não tenho, operar alavancado, naquela época, então imagina como era, né? Ele já tinha essa visão, né? Então, as grandes fortunas que ele fez foi vendendo. E aí, quando chega a crise de 1929, aí foi algo muito monstruoso, porque o que ele faz, né, ele é um dos poucos traders, né, que consegue fazer uma fortuna absurda vendendo diversos ativos quando a Bolsa de Nova York quebra. Em 1929 a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York,
né? Ele entra pesado na venda, né? Ele vende muitos ativos e aí ele consegue fazer aproximadamente 100 milhões de dólares. Nós estamos falando de 1929, 1930, né? Se a gente trouxer esses valores para correção monetária, significa como se ele tivesse feito uma operação onde ele tivesse ganhado aproximadamente 10 bilhões de dólares, né? Vocês têm ideia da exposição que ele tinha que ter para para ganhar esse valor, né? Então ele se torna uma das pessoas mais influentes em Wall Street, uma pessoa super respeitada, mas ao mesmo tempo ele começou a perceber de que ele fazia os movimentos acontecerem. Ele operava de uma forma tão alavancada de que ele conseguia fazer os movimentos acontecerem. E isso foi algo que ele se acostumou. Ele se acostumou a fazer o mercado andar, né? E isso, conforme o tempo foi passando, mudou um pouco, né? E aí ele começa a bater um pouco de cabeça e a ter um pouco de frustração em cima das suas operações, né? Então, ele, como eu disse para vocês, ele chama muito a nossa atenção, a forma como ele se expunha no mercado, né? O que ele conseguiu extrair, né, naquela época. Então, como a gente pode ver no próximo slide, a gente pode acompanhar o seguinte, que ele... Temos este livro, né, sobre as memórias, né, de Jesse Livermore, né, que isso, na verdade, é uma das literaturas muito mais importantes, onde a gente consegue perceber, e aí está escrito exatamente como que era a sua visão de mercado, né? Então, o grande lance, né, e aí a gente pode já partir para o próximo slide, que é quando ele já começa as suas devoluções, né, a sua devolução financeira. Isso, boa, agora sim, tá? Então o que acontece depois com ele, né? Acho que a gente colocou só o livro de memórias dele antes, mas o que acontece é o seguinte, entre 1930 e 1940, né? Lembrem-se disso, galera, em 1929... em 1929, 1930, ele fez aproximadamente 10 bilhões de dólares trazidos a valores atuais, né? O que a gente percebe é que ele perde aproximadamente 95% da sua fortuna, né? E agora, o que acontece? Por que ele perde, né? Como eu havia dito para vocês, ele havia se acostumado a mexer o mercado, ele havia se acostumado com que o mercado fosse para o lado dele, porque ele tomava posições tão grandes, né, umas posições tão volumosas, que o mercado ele andava com ele. Quando o mercado parou de andar, independente da posição que ele tomava, isso começou a frustrar ele. E aí ele fez inúmeras operações erradas, né? Como vocês viram, ele chega a perder quase 95% do seu patrimônio. Muitas pessoas acham que ele quebrou, que ele faliu. Não, ele não faliu. Claro que ele devolveu muito dinheiro, mas ele também deixou aí inúmeros dólares, né? Um volume muito grande financeiro para a sua família. Ele acaba criando uma depressão. Então ele acaba entrando em depressão porque ele começou a perceber de que ele não conseguia mais enxergar o mercado como ele enxergava antes. Na verdade, as alavancagens mudaram, as regras do mercado, o Banco Central americano, eles começaram a criar, principalmente depois de 1929, vocês imaginam, você quebrou um país, você teve a maior quebra da maior bolsa do mundo. Então, inúmeras pessoas, ainda mais nos Estados Unidos, onde mais de 50% da população investe em bolsa, então a quebra ela foi generalizada. Então, o que acontece? A SEC, né, que é o órgão regulador do mercado financeiro americano, eles começam a criar inúmeras restrições para se operar com alavancagem que antes era permitido. E ele não consegue mais se enquadrar nessa situação. E aí ele começa a fazer um monte de besteira no mercado, tá? E aí
ele entra numa depressão. A gente pode voltar no slide, antes dele se suicidar, né? Porque aí ele acaba se suicidando, com 63 anos ele se dá um tiro, né? Ele escreveu este livro, How to Trade in Stocks, né? Como operar no mercado acionário, né? Isso é um livro bastante lido, né? O pessoal gosta de acompanhar bastante. E o mais engraçado é que quando a gente pesquisa sobre ele, ele deixa uma carta, né, para a mulher dele, né, a terceira mulher dele, onde ele fala exatamente isso. Ele fala: eu não consigo mais fazer o mercado se mover, eu não consigo mais continuar vivendo assim. Então ele foi uma pessoa que levou a sua vida inteira, começou como trader com 15 anos de idade, então ele foi morrer com 63, né? Então a vida inteira dele foi uma vida voltada para especulações, foi uma vida voltada para o mercado financeiro, né? Então ele é um trader raiz, né? Ele é literalmente um trader raiz. O que eu queria era só que voltasse naquele livro o que a gente passou primeiro, para comentar um pouquinho sobre este livro, que eu de memórias, não, o primeiro que a gente passou antes. Exatamente, obrigado. Este livro, galera, né, que é Memórias de um Operador de Bolsa, que é baseado sobre a vida dele e a forma como ele enxergava o mercado. Este livro é considerado a literatura de entrada de todo operador de Wall Street. Todo operador que entra no mercado financeiro nos Estados Unidos tem por obrigação de ler esse livro. Esse livro ele é muito bacana, Memórias de um Operador de Bolsa, tem a tradução para português, eu recomendo que vocês leiam, é muito bacana. Claro que a história dele, somente sobre tudo que ele fez no mercado, a gente poderia ficar 3 horas falando sobre isso. Então eu queria somente dar a introdução, claro que pesquisem sobre ele, leiam, é muito interessante a história dele, ele é respeitadíssimo, né? Ele foi na época e ele, como eu disse para vocês, é um ícone no mercado de bolsa por tudo que ele fez, pelas operações que ele fazia, a forma como ele encarava o mercado. Inúmeras lições ficaram sobre como que ele enxergava o mercado. Então tem 10 regras, né? Tem 10 regras que ele seguiu à risca, né? Dessas 10 eu selecionei 7 para passar para vocês, que eu acho que é o legal de a gente compartilhar esse tipo de visão, tá? A gente vai começar pela regra número 1, né? Olha que bacana, né? E tudo que ele fala vocês vão ver como que é atual, né? Wall Street nunca muda, né? A natureza humana nunca muda, né? Então, e o que aconteceu no mercado no passado irá acontecer de novo, ou seja, o mercado se repete. Isso são padrões. E quem estuda até teoria de Dow, quem estuda outros tipos de bibliografias, de literatura, sabem que em várias teorias você encontra isso, e a grande verdade, né? O mercado, ele sempre está acontecendo a mesma coisa no mercado, né? De tempos em tempos, as situações, elas se repetem. Na regra número 2, a gente pode ver que ele fala que fazer um trading é um trabalho extremamente difícil, né? Especular no mercado é o trabalho mais fascinante do mundo, né? Porém, não é um trabalho para preguiçosos, né? E somente os mais preparados sobrevivem, né? Isso é algo não somente para o trading, acho para inúmeros trabalhos também, né? E olha só, ele é a pessoa que traz esta frase, que é uma das mais usadas pelos operadores, pelos traders profissionais, que uma ação nunca está tão cara que não pode ficar mais, nem tão barata que não pode ficar mais, né? Então, isso é muito legal, né? Não tem lado de alta ou de queda, mas sim o lado certo do mercado. Olha que bacana, né? Olha como que ele traz isso em 1930 e a gente aplica isso de uma forma, né? Não tem esse achismo, né? Esse viés de, o mercado é somente para cima ou somente para baixo. Tem o lado certo do mercado e para ganhar dinheiro eu preciso estar do lado certo do mercado. É isso que ele bate na tecla. E é por isso que eu gosto tanto dessas regras dele. Olhando aqui a regra número 4, a gente pode ver o seguinte, né? Não opere o tempo todo. Olha isso, cara. Overtrading, a gente já até comentou isso aqui com vocês, né? Há tempo para comprar, há tempo para vender
e há tempo para ir pescar. Né? O que ele quer dizer com ir pescar? Há momentos que não é para fazer nada. Tem horas que o mercado, o trader profissional, ele não opera o dia todo, né? Então, há momentos para se comprar, momentos para vender, momentos para ir pescar, né? Ou seja, momentos para não fazer nada. Né? O mercado ele não é feito para se operar o tempo inteiro. Profissionais que vivem disso sabem, né? E isso é bem legal também ver nessas regras. Olhando agora a regra número 8, na verdade, tá? Esses números exatamente na ordem que ele tem. Eu excluí algumas, coloquei as mais importantes aqui, tá? Ele coloca que o mercado é confuso. O mercado ele nunca é óbvio, né? Ele é feito para enganar a maioria das pessoas na maior parte do tempo. O que ele quer dizer com isso? Que não é para amadores. Ele fala sobre a tendência, né? Seguir a tendência, não confiar na tua própria opinião até que o mercado confirme no que você está pensando. Olha que bacana, né? Olha que leitura, né? Tipo, não confie naquilo, porque muitas vezes isso é muito real, a gente traz para a nossa vida. Às vezes a gente chega com viés de alta, viés de queda, hoje eu só vou comprar, hoje eu só vou vender. A gente chega cheio de razão, sem nem ter visto o mercado abrir. A gente vê muito isso, né? Com certeza o preço vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, né? É só se nós fôssemos adivinhos. Quem vai mostrar para nós, é legal nós estarmos antenados, termos uma certa ideia do que pode acontecer, legal, mas isso só vai se concretizar quando o mercado mostrar para nós que aquilo realmente faz sentido. Então é bem bacana isso, né? Então, não confie cegamente no que você está imaginando que vai acontecer. Até o mercado te dá condições para isso, né? Bem legal. E a última regra aqui, a regra número 10, né? Não escute dicas, né? Acredite no que você vê, certo? Se você seguir a dica de alguém para entrar no mercado, você será sempre dependente dela. Isso é mais do que atual. Né? Isso é muito bacana, porque hoje em dia temos salas operacionais, hoje em dia a gente tem Facebook, YouTube, WhatsApp e temos inúmeros gênios dando dicas operacionais todo o tempo. E se nós nos acostumamos a sempre ter que seguir alguém, né? Sempre ouvir os outros para tomar uma decisão, eu sempre vou depender dessa pessoa para saber quando sair, para saber se vale entrar de novo, se não vale entrar. Quando nós estamos aprendendo é perfeito, mas nós temos que ir atrás da nossa própria leitura. E aí sim a gente pode fazer comparativos com outras ideias, com outras visões. Isso é muito legal, né? E nós não podemos ser traders dependentes, né? A gente tem que ter o nosso próprio raciocínio. Então, isso eu acho que é bacana. O Jesse Livermore, para mim, eu cheguei a ler 3 livros sobre ele, né? Esses 2 que mostrei para vocês eu tive a oportunidade de ler. As Memórias de um Operador de Bolsa eu li até no último final de semana, exatamente para bater esse papo com vocês, né? Tem outros, né, operando como Jesse Livermore, tem inúmeras obras, tem bastante documentário, principalmente quando falam da crise, da quebra da Bolsa de Nova York em 29, é bacana, né, recomendo que vocês vão atrás, e eu espero que vocês tenham gostado, né, claro que daria para falar muito mais, principalmente sobre o Jedi, né, dos traders, mas a gente tem um tempo um pouco limitado, beleza? Agora na parte final, a gente vai falar, vamos falar com os nossos parceiros, né? Com a galera que manda vídeo, que manda perguntas sobre os temas, às vezes não, mas legal. Vamos ver quem é que vai hoje participar do Fala Trader. Fala aí, trader, vamos ver. Boa tarde, Alisson. Como vai? Grande prazer, parabéns pelo trabalho no novo programa e diariamente na Arena do Investidor, na sala de tape reading da XP, te acompanho lá, é um trabalho muito bem feito, que a gente gosta muito. Continue com isso aí. O que a gente queria ver, nós como traders de varejo, era entender, ver se consegue trazer para o programa os traders que estão por trás dessas grandes posições, que podemos ver aí a XP agora com 550 contratos, a 0,2 com o mercado a 82 agora. Então entender
qual é a lógica operacional desses traders que fazem o mercado andar, como eles operam, como eles recebem as ordens de cliente, se um cliente exportador traz operações diárias para a rede de 50 milhões, como ele vai fatiar isso, se vai ser aí em 5 de 200 lotes, e em que tempo que ele faz isso, se é uma determinação que vem do cliente, ou se isso é do operacional do trader, e como é que ele opera também a carteira própria da instituição. É uma informação muito relevante para nós que estamos aqui de casa e acompanhando você. Também estou de olho aí no jaleco vermelho, hein? Grande abraço! Legal, legal. Todo mundo querendo concorrer. Primeiro, muito obrigado, Robertão. Obrigado pela tua pergunta, muito bacana. Com certeza a gente vai fazer o sorteio. Já encomendei, os jalecos estão encomendados. Vai demorar um pouquinho, mas com certeza todas as pessoas que mandam um vídeo vão concorrer. Tá? O jaleco a gente vai fazer sobre o programa. Jaleco muito similar com o que era do pregão. Maravilha. Você fez um monte de perguntas numa só, mas eu vou tentar sintetizar, né? Então, assim, você quer dizer, porra, como que esses players institucionais, como que eles trabalham as ordens? Primeiro, eu vou trazer convidados aqui para falar sobre isso, pessoas que operam institucional, para a gente ter uma ideia melhor, tá? Segundo, como que eles fazem, né? A gente nunca vai saber. Como que eles se posicionam? Depende da ordem. Você mesmo deu um exemplo, às vezes ele precisa fazer um hedge de 50 milhões de dólares. Às vezes ele vai colocar para fatiar uma ordem, às vezes ele vai agredir o book. O que nós temos, e nós que acompanhamos o tempo de tela, né, a gente tem uma certa, um certo feeling mais apurado em cima de algumas posições. Por exemplo, você deu o exemplo da XP. Poxa, a XP, por exemplo, está comprado num grande lote, num médio que está muito acima, né, do preço que está saindo no mercado, ou seja, a XP está perdendo dinheiro, teoricamente, né? Então, uma das situações que eu já sei que não vai acontecer é que a XP, se ela for se estopar, que ela vai se estopar pela própria ponta. Por quê? Porque já que aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade de ver quem são as corretoras que estão negociando, nos Estados Unidos não dá, na Europa não dá, aqui a gente ainda tem essa oportunidade de saber. Eu já sei que se ele for se estopar no mercado, se ele for sair vendendo, provavelmente não fará pela mesma ponta. Ele usará outras pontas, são estratégias que eles usam para sair do mercado. Então são pontos que a gente consegue ter. E a gente que acompanha o mercado há um tempo consegue ter essa sensibilidade. A posição dos players e o médio deles muitas vezes nos enfatizam um suporte ou uma resistência. A gente consegue ver lotes escondidos, lotes iceberg, a gente consegue ver, extrair inúmeras estratégias em cima deles. Tape reading, leitura de fluxo, não é somente isso, né? Ficar rastreando corretoras. Até porque, como eu te disse, eles operam por pontas. A gente nunca vai saber exatamente o que ele está fazendo. Ele está vendendo muito, o que que é? É repatriação de dólar? Ele está vendendo para day trade? Ele está fazendo um hedge? Exatamente o que ele está fazendo é chute total. Né? Mas a forma como eles se movem, a forma como os brokers trabalham, e aqui nós não temos tantas corretoras assim, a gente consegue rastrear. E como eu te disse, inúmeras oportunidades a gente consegue extrair. Enquanto nós tivermos isso, é legal usar. Né? Corretoras, acho que é o que menos a gente tem que olhar. O preço ele é muito mais importante, mas é legal a gente ver, muitas vezes a gente consegue ver algum movimento de saída, algum stop, dependendo do movimento, né, que é feito, a agressão no book, etc e tal. Beleza? Muito legal a tua pergunta, ela é muito interessante, dá para discorrer, daria para falar sobre ela por muito mais tempo, mas vou me resumir a isso, tá? Então é legal a gente acompanhar, mas nunca tenta imaginar o que ele está fazendo, tá? O porquê que ele está fazendo isso? Porque ele pode ter inúmeras estratégias. Agora, os movimentos que ele faz, da forma como ele entra no mercado, aí a gente consegue extrair um monte de leitura.
Depois que ele entrou no mercado, eu não preciso saber se é um hedge, se não é, mas a forma, a velocidade como ele se expõe no mercado, eu consigo tatear inúmeras informações em cima disso. Se ele está montando uma posição, se ele pode, se a ordem é passiva, se a ordem ela é ativa, se a ordem ela é fatiada. Então, inúmeras operações que tem aí. Então já tem muita gente que fala, porra, mas tela segue o futuro, mas porra, se você tem a oportunidade ainda de ver os players, por que você não vai ver, né? Qual a necessidade de você cegar a tua tela simplesmente por achar que um dia ela vai ser? No dia que ela for, maneiro, foco no preço, legal, o preço é o que manda. Como eu te disse, corretor é a última coisa que a gente olha, mas tem inúmeras informações que a gente tem ali. Por que a gente não vai olhar? Por que a gente não vai estudar? E aí eu digo, porque as pessoas são preguiçosas ou porque as pessoas querem te vender algo que é inovador. Tá? Então cuidado com isso e parabéns, foco no mercado aí. Galera, show de bola! Agradeço a todos vocês, muito bom o papo sobre Jesse Livermore, bacana. Já deixo claro para vocês aqui, já um aviso, semana que vem, dia 23, trarei aqui um dos maiores operadores de câmbio que nós tivemos no nosso pregão Viva Voz. Uma pessoa que operava uma caixinha institucional com mais de 20 pessoas na sua orelha. E eu quero que ele venha contar para vocês a sua experiência, a sua bagagem, seu controle psicológico emocional. Você imagina o cara operando 5, 10, 15 bancos ao mesmo tempo, recebendo ordem de tudo que é lado. Então, um volume extremamente significante, tá? O Masato, meu parceiro, se tudo der certo, terça-feira na Traders Room que vem, estaremos aqui num papo super bacana. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até terça que vem, galera. Um abraço.